Olá, seja bem-vinda ao nosso podcast Chega de Desculpas, o primeiro podcast que traz informações sobre emagrecimento infantil e desenvolvimento infantil integrativos juntos. Eu sou Bianca Silveira. E eu sou Fernanda Mello. E hoje nós temos uma convidada mais do que especial, né, Bianca? A gente está aqui com a Camila Camargo, além de um exemplo de feminino, né? Como a gente estava falando antes, ela é uma super amiga, mãe do Felipe, esposa do Rafael. Ela vai contar um pouquinho mais sobre ela. E assim, a gente resolveu trazer a Camila aqui, e eu falo que ela é um exemplo do feminino, do equilíbrio do feminino dentro de casa, porque ela, assim como eu, vive numa casa onde é cheia de meninos. E ela, para nós, é um grande exemplo desse equilíbrio, de como você trazer esse feminino dentro da maternidade de uma maneira muito leve, de você trabalhar o belo, de você construir isso dentro do dia a dia das crianças e de uma maneira linda, até a gente pode dizer, muito delicada, como ela é. E uma coisa que chama muito a atenção é que ela é gerente de projetos. Então, ela lidera uma equipe, também é uma posição onde a gente sabe que no mercado muitas vezes é tomada, né, pelo público masculino, né? Não desmerecendo qualquer um, porque somos todos iguais, mas enfim. E ela lidera uma equipe que é predominantemente masculina, né? Porque você é de... Qual que é a sua área mesmo, Camila? Se apresenta um pouquinho para a gente. Oi, gente. Ai, eu tô tão feliz de estar aqui com vocês. Primeiramente, Mil, obrigadíssima pelo convite. Eu acho que eu fiquei realmente lisonjeada pelo convite de vocês. São pessoas maravilhosas, vocês moram no meu coração, vocês sabem disso. E falando um pouquinho do que é a Camila, e agradeço os elogios, a gente fica até meio constrangida, né? Fala, nossa, será que é tudo isso? Pode se achar, Camila. É tudo isso e mais um pouco. Fiquei me achando. Fiquei me achando com o convite, fiquei, gente, eu vou participar de um podcast, vou virar blogueira agora. Mentira. Mas assim, o que eu achei de mais legal assim, no convite de vocês, e o tema, ele é um tema que me envolve bastante, porque é exatamente isso, né? A gente está falando do feminino, da mulher, da mãe, da dona de casa, e tentar trazer tudo isso para um cenário onde traga essa leveza. E quando você fala, Fê, que eu transmito isso, é um joinha para mim, né? Porque assim, se eu transmito isso, exatamente, isso significa que eu estou conseguindo, né? Aos trancos e barrancos em algumas situações, mas está sendo positivo, as pessoas conseguem visualizar isso. Mas falando um pouquinho de Camila, né? Para quem não me conhece, eu sou Camila Camargo, como a maioria das pessoas me conhecem. Eu trabalho na área de telecom e TI, que já é uma área masculinizada, né? A gente tem uma predominância realmente muito grande na parte masculina. As pessoas, na sua grande maioria, as empresas são dominadas por homens, e tudo bem, né? Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Não. Eu venho de uma faculdade de TI, que também era predominante masculina. E a minha casa só tem homem, até o meu cachorro é homem. É um menino. Tudo, exatamente. Então é tudo muito do masculino. E isso, eu vejo isso como um grande ensinamento, né? A gente tem bastante a aprender com eles, mas eles também têm muito a aprender com a gente. Né? Isso traz uma leveza, essa nossa leveza de ser mulher, de trazer o feminino para qualquer situação, né? Eu acho que isso traz uma posição diferenciada, né? Enquanto você tem um pulso firme, você tem uma situação firme, você também traz uma leveza do feminino que é ótima, né? Então, trazer esse equilíbrio é algo que a gente tem que trabalhar diariamente, né? Vamos dizer assim. Então, estou aprendendo bastante, né? Acho que a gente nunca pode parar de ler, estudar, pesquisar sobre isso, mas é algo que a gente consegue realmente no nosso dia a dia. Falando em dia a dia, vou pegar esse gancho, se você me permite, falando no dia a dia. Claro.
Quero até te fazer algumas perguntas relacionadas à sua criança, porque, né, estamos aqui falando de uma mulher maravilhosa, mas também que é mãe, que também tem os desafios de ser mãe. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre ser mãe, a idade do seu filho, como que você cuida dele trabalhando, aonde ele fica, com quem que ele fica, essa realidade que a gente quer saber. Até por isso, o nosso convite para você, porque é a maioria da realidade de várias mães, e aí fica aquela dúvida: o que que eu faço com meu filho, o que que eu não faço? E quando a gente traz histórias como a sua, acaba que vira incentivo para essas mães que têm medo de sair para trabalhar e tem esse bloqueio de por que que eu vou deixar meu filho? Então, fala para a gente um pouquinho essa sua história de mãe também. Bom, eu sou mãe, sou casada há 17 anos, né? Fui mãe com 30. O Felipe veio num momento muito planejado da nossa vida, né? A gente desde sempre fez tudo muito planejadinho, somos um casal bem regradinhos, vamos dizer assim. Então a gente resolveu engravidar e o Felipe veio num momento muito especial para a gente, né? E desde que ele veio, né? Os desafios da maternidade são latentes, né? Então a gente teve que se adaptar em inúmeras situações, né? Desde não era a Camila, existia a Camila profissional, a Camila mulher, mas teve que existir uma Camila mãe, né? De aprender com as dificuldades dessa posição linda e maravilhosa, né? E hoje o Fê tem 9 anos, vai fazer 10 agora em agosto. É um menino brilhante, espetacular, maravilhoso, amor. Lindo mesmo. Ele é lindo. Mas ele é. Total, né? E ele é um menino que ele me traz muitos. Acho que toda mãe, né, aprende muito no dia a dia com sua criança, né? Sim. Mas a gente também precisa trazer algo que é da nossa vivência, né, de vida, para que a gente consiga seguir algumas rotinas, né? Então, eu trabalho fora, então eu tenho algumas facilidades no meu trabalho há um tempo. Eu trabalho home office alguns dias da semana, então me ajuda, né, com essa questão do dia a dia dele, das rotinas dele. Mas diariamente é um desafio, porque ter uma criança na escola o dia inteiro, ele entra na escola às 8 e ele sai às 4h30, 5 horas. O coração da mãe aperta, porque você fala, puxa vida, né? Como é que eu vou fazer? Eu queria estar com ele, queria participar de algumas coisas. Mas é o dia a dia da maioria das mulheres, assim como você comentou. Então, eu preciso, de alguma forma, colocar uma rotina na minha casa e uma situação na minha casa enquanto ele está comigo, né? Quando ele está com a gente, que ele consiga levar isso para a vidinha dele, né? Porque na escola não tem jeito. Mais que a gente queira que eu procurei eu quero uma escola assim, eu quero que ela tenha isso, quero que ela tenha aquilo, mas não tem jeito. Ele tá cheio de outras crianças, com outras não rotinas. Não dá para blindar, né? Outro ambiente, né? É outra coisa. E são outras famílias e cada um dentro da sua realidade, né? Então, a procura da escola foi importante, mas eu também tenho que colocar dentro desse serzinho, né, em construção, o que precisa realmente, o que é certo, o que funciona, o que é correto, o que não é correto. Então, todo esse dia a dia, quando nós estamos juntos, ele tem que ter uma rotina, ele tem que ser regrado. Eu sou muito regrada, sou muito certinha dentro do meu quadrado, vamos dizer assim. Então, o Fê tem hora para acordar, para ir para a escola, o Fê tem hora para dormir. Ele não passa desse horário, porque se passa, a gente até sabe que fica chato, fica aquela coisa, fala, gente, é sono, sono, não tem jeito. Exatamente. Então, eu preciso trazer essa rotina dele do dia a dia para que ele consiga seguir na escola e não saia muito dos eixos, né? Então, eu tenho uma alimentação certinha com ele quando ele está em casa. Eu procuro sempre fazer alimentações, né? Com horários certinhos, com uma dieta balanceada. Camila, você consegue sempre?
Não, né? Não dá. Eu falho inúmeras vezes, mas a gente segue tentando, Normal. né? A gente segue ali. E eles também, o engraçado é isso, né? Eles estão acostumados com algumas coisas. E aí eles veem diferente, né, do mundinho deles. Eles trazem, né, pra gente falar, nossa, mamãe, aconteceu uma coisa assim, assim, e tudo, né? Tanto no comportamento, quanto na alimentação, quanto no dia a dia. Sim. Você fala, gente, como pode, né? Como o pai e uma mãe permitem um negócio desse? É incrível. Mas, não, isso acontece e às vezes muito. eles conseguem compartilhar isso com os amiguinhos. Eu acho que isso é fantástico, né? Sim, ter uma criança exemplo é bom demais. E assim, e é exemplo e traz e acaba conquistando as crianças, né, do meio dele. Por mais que, e eu sei que os amiguinhos deles são crianças que têm bastante desvio ali, né, diferente daquilo que a gente quer para o meu filho, que eu quero para o meu, e eu acho que a gente tem muito esse mesmo pensamento. Eu vejo muita diferença nisso. E é difícil, né, você conseguir de uma forma inteligente, né? E com argumentos necessários para essa criança entender que o que a mamãe está falando não é o que é o certo, né? Não é o que o amigo tem, o que um amigo deixa faz ou não faz. Não é fácil, né? É por isso que a gente compartilha com as amigas algumas situações. Tem ajuda, Para ver se a gente consegue. E você sabe, Camila, que isso é tão interessante que você está falando. Você sabe que é muito interessante o que você está falando, porque esse é um grande desafio que a gente tem mesmo, né? A gente, por mais que a gente traga essa educação respeitosa, onde a gente respeita a individualidade deles, né? Porque cada um deles vieram aqui desse mundo com o seu jeitinho mesmo, né? E a gente traz o que faz dar certo é a nossa consistência. Porque por mais que a gente tropece, porque os tropeços eles acontecem, a gente erra, também somos seres humanos, mas a gente é consistente no dia a dia. Né? Então, quando acontece isso da criança, isso acontece também muito, a gente não tem como blindar, né? E aí, quando eles vêm da escola com esse tipo que eles trazem coisas assim que são completamente opostas àquilo que a gente acredita e aquilo que a gente tem como valores. Sim. Eles, pela idade que eles já têm hoje, principalmente, eles já conseguem reconhecer isso e falar para a gente, porque a gente também dá esse espaço de conversa, esse espaço de fala, sem juízo de valor, né? De ouvir mesmo, né? Sem criticar, sem punir mesmo, né? Mesmo quando diálogo, né? Conversar com a criança na linguagem da criança. Não é aquele adulto que fala é assim e ponto. Não. Tem que explicar, tem que falar o porquê de uma forma que essa criança entenda, né? Para que ele entenda o nosso valores da empresa. Para ele, né? Exatamente. Não ouvi, a Camila cortou. Repete, por favor. É trazer essa bagagem para eles, né, Bi? Porque você precisa repassar para eles. A gente sabe, né? Quanto que a gente já não aprende nessa vida e diariamente a gente aprende, mas eles estão em construção, né? São umas esponjinhas, né? Eles aprendem de tudo. Então, eles aprendem do correto e eles também aprendem do não correto, né? Então, acho que essa nossa função mãe, ela é maravilhosa. Eu acho que é uma das funções que eu tenho, um dos papéis que eu tenho na minha vida, que eu adoro, né? Eu amo ser mãe, eu acho que eu seria mãe de mais filhos, eu já falei isso algumas vezes. Mas, ok, a situação é essa, estamos dela. Okay. A vida, por enquanto, só mandou um. Mandou um e eu abraço ela com todo o amor, que eu acho que mãe é um sentimento maravilhoso, é uma posição realmente maravilhosa e a gente tem que realmente se dedicar, né? E a dificuldade... Oi, Fê? Com certeza, estou confirmando. E essa dificuldade, aí trazendo um pouco do meu dia a dia de mãe, né? E até assim, eu tenho certeza que a Fê já... Não sei se você foi mãe trabalhando fora, Fê, mas enfim. Comecei foi um pouquinho, né? Foi mais ou menos. Eu fui e voltei. A dificuldade e assim, a dor e o apertinho no coração da mãe,
que tem que sair, porque no começo, agora eu não tenho, agora eu tenho home office, mas antes não tinha, então eu tinha que sair de manhã e deixar meu filho na escola, ou deixava em casa com uma pessoa que cuidava quando ele era menorzinho. E eu sei que esse é um aperto no coração que a maioria das mães tem, né? Então, puxa, é meu filho, gente, é a coisa mais preciosa, é o meu bem mais importante. E eu tô tendo que sair. Que deixar eu queria para ficar mais trabalhar. Exatamente. Eu lembro, você contando isso, eu lembro quando eu engravidei do Guilherme e eu não estava trabalhando, tinha tido eu vinha do CLT, mas tinha tido a questão lá da venda da empresa, enfim, não estava trabalhando, a gente também planejou, até porque minha gravidez era uma gravidez de risco, então a gente planejou para ser naquele momento sabático mesmo, né? E quando ele tinha 5 meses, eu recebi uma proposta para voltar a trabalhar. E era uma proposta que irrecusável, assim, era financeiramente falando, assim, quem que ia contratar uma pessoa que estava há 9 meses, mais de 9 meses fora do mercado, com uma proposta financeiramente falando irrecusável. Eu chorei um final de semana inteiro. Chora, tem jeito. Eu chorei um final de semana, porque aquilo não. Eu sabia que ia ter um momento que eu ia voltar a trabalhar, porque naquela época eu ainda não pensava em empreender como né, eu faço hoje, mas eu lembro de eu ficar 3 horas com uma amiga minha no telefone com ela, chorando aos prantos, e eu chorei um final de semana inteiro, porque para mim ele ainda era muito pequenininho. Era um bebê. Era um bebê, assim, ele não tinha como falar para mim o que ia acontecer com ele, enfim, eu não tinha. Mas no fim deu tudo certo. Mas é uma dor comum, né? É uma dor muito comum. Né? E dói. E dói dolorido. É bem dolorido, mas é um aprendizado, né? Tanto para a gente quanto para a criança, né? Eu voltei, Fê, era pitoquico demais também. E eu, no primeiro dia, eu fui chorando, voltei chorando. Cheguei em casa, cuidar de mamar, vai chorando. Chorando. Eu vou chorar. Exatamente. Mas é bom a gente sempre lembrar dessas situações e trazer para aquilo que a gente estava comentando um pouco antes, para esse universo da mulher, né? Que é compartilhar, que não é fácil mesmo, né, gente? Não é simples, não é tranquilo, não é fácil, pega aqui, põe daqui. Não é. E hoje você fora falar todas as condições da vida, né? Perdão. Hoje você falar que seu filho é maravilhoso é uma construção que veio lá de trás. Por mais que você não estava ali com ele, você veio construindo todo o dia a dia dele, mesmo estando longe, né? Colocando as suas regras com quem ficava com ele, colocando os seus desejos com quem ficava com ele. Né? Porque tem muitas mães que me relatam, no meu caso, quando entram em contato comigo, é que ai, minha criança fica com o pai e o pai não colabora. Ai, minha criança fica com a avó só estraga. E muitas vezes falta o diálogo da própria mãe, de chegar para essa pessoa que está cuidando do seu filho e falar: olha, eu gostaria muito que você fizesse de tal forma, que você mantesse uma rotina, gostaria que você entregasse tal alimento, né? Porque se essa pessoa aceitou ficar com a criança, ou você está pagando para alguém ficar com a criança, precisa ter um diálogo, precisa ter essa conversa para que essa construção seja criada, independente se você está ou não. Né? E foi o que aconteceu com você, mesmo você estando longe, mesmo ele bebezinho ficando com alguém, hoje, com 9 anos, ele é um menino muito incrível, e ele realmente a gente conhece ele é educado, mesmo longe de vocês, ele sabe como se comportar, ele sabe como se alimentar, ele sabe dos horários dele, então é incrível ver, porque é uma construção que você fez mesmo longe. E está fazendo ainda, mesmo longe, porque você ainda trabalha. Ele ainda está na escola o dia inteiro, né? E isso que as pessoas precisam entender, que dá para fazer, que dá para ter rotina, que dá para ter uma vida saudável, que dá para ser feminina, mesmo com todas essas outras variáveis que tem
na vida de qualquer mulher, né? Porque a maioria fala assim, o problema é na minha família, o problema é comigo. Não, o problema é com todo mundo. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. O que muda é a forma que você vai lidar com aquela situação, É o né? assumir a responsabilidade, né? Também, é aquilo que a É, gente sempre fala, né, Bi? É você também assumir a responsabilidade. Eu também recebo muito essa queixa de quem tem ou depende de uma rede de apoio e tudo mais, e até mesmo essa questão da escola. sim. Quando a gente fala, mesmo quando você precisa deixar o seu filho o dia inteiro na escola, porque eu também já tive uma fase que eu estava trabalhando e eu precisava deixar eles o dia inteiro na escola também, era período integral, às vezes integral até demais, porque às vezes eu não conseguia chegar, ele era um dos últimos a sair da escola, aquilo partia meu coração, foi um dos motivos que eu resolvi abandonar o CLT e comecei a me dedicar realmente para eles, assim, a construir essa nova Fernanda, né? Mas, assim, mesmo quando a gente paga a escola, a gente também tem que assumir a responsabilidade, o papel de cobrar dessa Sim. escola também. Eu tive um relato super, eu já tive relatos assim de situações em escola com cuidadores, com pedagogos, assim, que são inadmissíveis quando a gente pensa numa educação respeitosa. E aí a gente não pode ficar nessa posição passiva, né, de simplesmente aceitar porque eu sou a única pessoa. Não, você é a pessoa que não está de acordo com aquele modelo e que tem que questionar e tem que levar para frente também, né? Tem que ter bem esse espaço de diálogo, né? A Bi falando, eu me lembrei do começo ali do Fê, né? Que é o que a gente vai passando, fala, eu não tenho tempo, eu não consigo, né? Então, assim, acho que vale um ótimo relato do que eu vivi no comecinho. O Fê, quando era bebê, a gente descobriu que ele tinha uma alergia muito severa a leite, né? Verdade. Então, eu fiquei apavorada com essa situação e a gente estava nesse processo de introdução alimentar com ele. E aí, o que eu fazia? Eu falava, gente, eu não posso dar qualquer coisa para o menino, porque ele não vai ficar bem, vai ficar ruim, vai ficar mal, assim. E aí, eu me programava, para a gente ver como tudo é aquilo que a gente quer alcançar, né? Sim. Eu me programava, eu trabalhava, e aí chegava todo domingo, eu fazia as marmitinhas dele, todo domingo, fazia marmitinha, colocava todas as proporções que a pediatra dele na época passou pra gente. Tem que ser assim, tem que ser assado. Eu fazia tudo no domingo, passava o domingo quase que o dia inteiro fazendo as marmitas dele para a semana inteira, para que ele tivesse uma alimentação saudável, mesmo eu não estando lá, mas trazer esse aconchego para ele de que foi a mamãe. Ele nem sabia, né? Mas ele tinha de alguma forma esse carinho da mãe ali. E a marmitinha dele certinha, a frutinha dele certinha, tudo no esquema que eu programei para que acontecesse com ele durante a semana com a pessoa que ficava com ele. E aí era exatamente o que você falou, era esse diálogo com a pessoa. Eu preciso que você dê, sei lá, o frango de manhã e a carne à tarde. Isso aqui tá horário, isso aqui tá horário. Tinha tudo desenhado, sabe? E aí seu filho, suas regras, né? Exatamente, é a organização. Tal hora ele ia tomar banho, tal hora ele ia fazer isso, tal hora ele ia fazer aquilo. Era tudo cronometrado. Você tinha um robozinho? Não, eu tinha uma criança que precisava de um apoio, né? De uma rotina saudável, uma rotina que eu queria estabelecer com ele, mas eu não podia, mas de alguma forma eu estava materializando ali com a pessoa que estava cuidando. Era o que eu conseguia fazer, né? E assim, hoje é o que você falou, hoje ele é extremamente saudável, ele tem uma energia infindável, né? Ele é uma criança extremamente ativa, ele não para, ele faz exercício, ele faz as atividades dele extracurriculares 3, 4 vezes na semana. E assim, por quê? Porque o pai e a mãe estão sempre ali, né? Apoiando, incentivando, pedindo, fazendo e dando a opção, dando a chance, né? Outro
problema, né, que as pessoas falam e trazem para nós é que não tem dinheiro, né? Ah, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, eu não tenho dinheiro para colocar num judô, eu não tenho dinheiro para uma natação. Gente, a criança ela precisa de movimento. A hora que você tira a tela dela, essa criança se movimenta sozinha. Exatamente. Não precisa ter isso. Claro, se você tem essa opção de pagar, pague, é ótimo, vai fazer muito bem. Mas se não tem, pega a criança, vai caminhar, vai fazer, vai no parque, vai na praça, vai lá embaixo no parquinho do prédio, né? Quem mora em apartamento, dá um jeito, dá a volta no quarteirão. Perdemos a Camila. Perdemos a Camila. Camila volte. Será que acabou a bateria do telefone, do celular, do computador? Não sei. Bom, enfim. Ela volta. Se ela não voltar, a gente contextualiza aqui, né? Mas é bem isso que você está falando, né, Bi? Assim, de como é importante, enquanto ela... Eu vou mandar uma mensagem aqui enquanto você vai falando. De como é importante essa, de fato, é você tirar, você, só de você, como o que você falou é tudo, né? Só de você tirar, voltou. Tudo bem. Continuamos aqui com Achei que tinha acabado a bateria. A gente também achou. A gente estava falando sobre essa coisa. Ah, entendi. Pode falar, Fer. Que a gente estava continuando aí falando sobre essa questão da rotina de atividade mesmo, né? Que você não precisa ter necessariamente esse um ambiente. Né? Exatamente. Só de você, porque muitas vezes só de você, porque de fato só de você tirar essa criança da frente do computador, de um videogame, de uma televisão, que quer que seja, ela naturalmente vai buscar esse movimento, porque faz parte dela. Os meus meninos aqui, agora nessa época de férias, a gente reduziu um pouco essa quantidade de atividades, porque mudou um pouco a rotina, porque parte da rotina de atividade deles é dentro da escola, né, que é do contraturno. Acredito que do FEFE é a mesma coisa, né? E aí, mas o que eles se movimentam aqui dentro de casa, o que eles, mesmo no apartamento, o que eles correm, o que eles estão... E aí eu falo, não, vai lá para baixo, porque daqui a pouco o vizinho não aguenta mais. Mas isso que é importante, as pessoas falam não vai subir aí, não vai correr, não vai, né? Tem muitas mães que querem a criança parada. E, gente, criança parada é sinal de criança doente. Exatamente. Já disse a pediatra, a minha pediatra, ela fala, criança saudável é aquela que quer subir em cima da mesa, que quer fazer. Tá parada demais, tá apática, quer dizer que é um sinal de alerta. Exato. Quando eu fiquei grávida e eu não sabia qual era o sexo do bebê, eu falava que eu queria uma menina, né? E aí, quando eu descobri que era um menino, eu falei, mas já que é menino, tem que vir um menino danado, tem que vir um menino que não para. Aí o Rafael fala hoje pra mim, você não pediu? Agora você foi. Agora... nossa palavra tem poder. Tem mesmo. Agora, foi de novo. Eu ia fazer uma pergunta para ela, voltando para o feminino, para a gente falar um pouco mais sobre isso. Vamos ver se ela volta. Né? Essa construção, de né? Ter essa mulher super feminina. Super feminina, né? Porque Camila é um exemplo de feminino nato. Camila ela tá voltando aqui. Camila, estamos falando de você ainda. Ainda estamos. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu quero continuar aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Tá caindo. A gente não desiste de você. Não. Quando a gente estava falando um pouco também sobre o belo, né? Você é uma pessoa, porque assim, quem conhece a Camila sabe, assim, a gente chega na casa dela, a gente é recebido como se fosse a princesa Diana, Elizabeth, Rainha Elizabeth. A gente tem flor na mesa, a gente tem aquela mesa posta linda e maravilhosa, né? Isso tudo, para mim, eu chamo de construção do belo, né? E a sua casa, a organização da sua casa, de forma geral, né? Então, eu queria que você dissesse o que você considera que essa construção do belo, principalmente você, que está nesse mundo super masculino, que poderia estar sendo masculinizado, inclusive perdendo essa energia, né? Pensando nessa questão da polaridade, né? Entre masculino e feminino, não sobre feminista, né? Mas esse equilíbrio mesmo de energia. O que você acha que isso contribui, principalmente para a formação do seu menino, do Fefe?
Esse é um ponto maravilhoso, Tê. Porque a gente, é exatamente o que você falou, eu tenho uma convivência muito grande com as figuras masculinas. É predominante, meu trabalho, na minha casa. Tipo assim, meu pai, eu tenho a minha irmã e a minha mãe, que é o que eu mais tenho contato com o feminino. Mas a maioria é homem, né? E vem isso de muito tempo. E eu, como você falou, quem me conhece sabe o quanto feminino eu sou, né? O quanto eu tenho esse prazer em ser essa mulher, de mostrar que sou mulher, que sou delicada, que tenho essa condição, né, de mostrar o feminino na sua beleza mais pura, né? Vamos dizer assim. E eu tenho alguns fatores que eu sempre gosto de falar, e eu já falei com vocês e com várias pessoas sobre isso, que a mulher, ela tem um poder que ela não tem noção do poder que ela tem dentro da casa dela, né? Então, assim, mais do que eu ser a mulher e ter ali as minhas funções domésticas, né? Não é só isso, né? Eu tenho a mulher como dentro do seu âmbito familiar, ela tem uma essência de conduzir a família para o bem, né? Sim. Eu sempre tenho isso na minha mente e eu sempre procuro lembrar disso se eu estiver numa situação que não está muito agradável em casa. Porque acontece, né? Somos Acontece. da gente. Vida Então, real. assim, é vida real. Então, se eventualmente eu não tô bem, eu sei que a minha família não vai ficar bem, entendeu? Então, eu sempre... aí você fala, poxa, mas por quê, né? Porque é assim. Porque a gente tem esse nosso belo para trazer para as nossas famílias, né? E aí, quando você fala que você vai na minha casa e é recebido bem, você não sabe o prazer que eu tenho quando eu vejo de receber as pessoas, de ver a pessoa falando, nossa, Camila, que maravilhoso, que lindo, que eu fico extremamente satisfeita, extremamente satisfeita. Em uma situação, a Bianca foi em casa, faz um tempo já, e ela vai lembrar disso. E eu falei, a Bianca vem aqui em casa, então eu vou fazer uma mesa posta para a Bianca que ela não faz na vida dela. Nossa, eu me senti... Por mais que eu sirva arroz com feijão e bife. Não importa, porque não é o Não ingrediente, né? Não. Isso aí é só o ingrediente, gente. Quando você vai na mesa da Camila, o ingrediente o que está sendo colocado ali, aquilo ali Não importa. O ambiente é incrível. Porque eu faço questão disso. Por quê? Porque é algo que me faz bem, né? É algo que receber as pessoas na minha casa, os meus amigos, as pessoas que eu amo, as pessoas que eu gosto de compartilhar a minha vida, é prazeroso para mim como mulher recebê-los, sabe? E além de, eu costumo dizer que eu sou a festeira, sou arroz de festa, porque eu gosto realmente, né? Eu acho que abrir a porta da sua casa dessa forma, em receber bem as pessoas, com carinho, com atenção, independente do que está realmente servido, eu vou colocar o que eu tenho ali para você, entendeu? Mas a pessoa vai se sentir tão amada com aquele pequeno gesto, né? Sim. E não importa o que vem Mas sabe o que eu acho mais bonito de você, Camila? É que você não faz mesa posta só para as visitas. Você faz para sua família, para o seu marido, para o seu filho. Seu Todos dia a os dia. dias está ali arrumadinho, bonitinho. E você é um exemplo para mim, por exemplo. Hoje eu uso paninho na minha mesa porque eu vi você usando, entendeu? Eu também. E eu uso todo lindo. dia. Coloquei uma flor na minha mesa porque é bonito de ver na mesa dela. Eu falei, eu quero isso para mim também. Eu Tudo vou que é tirar bonito eu quero também. Eu vou mandar para vocês a foto depois do meu arranjo de mesa aqui do Centro Isso, Cesourinha. manda, Para vocês verem. E é exatamente isso. E é interessante de você ver isso. Eu vejo aqui, depois que quando eu mudo essas pequenas ações, assim, o comportamento deles assim se transforma em outro. Porque a figura e a imagem do belo, ela é exatamente isso que você falou. É como a Bianca estava falando, a gente é acolhida, a gente se sente aceita, a gente se aceita importante. Então, quando você chega na casa da Camila, você chega se achando ali a estrela do momento. Por quê? Porque ela realmente... exatamente. E as estrelas, e eu tenho 2 estrelas maravilhosas na minha casa, que é meu marido e meu filho, e eu faço questão de ter isso para eles também, né? Acordar num sábado de manhã
e o meu filho, mamãe, faz panquequinha de banana porque eu gosto, e não é simplesmente lá no fogão faz e traz para ele, né? Não, é uma Eu arrumação. faço, eu sirvo, eu coloco dentro. E assim, é engraçado falar, né? Vamos arrumar a mesa, tô ali fazendo almoço, janta, enfim. Arruma a mesa para mim, mas você quer que eu arrume do seu jeito? Por favor. Aí já vai começando pegando uns negocinhos diferentes. Tá bom assim para você? Tá bom, tá bom. É interessante. E sabe o que é incrível? Você está construindo isso nele. Ele não vai, quando ele crescer, ele não vai deixar que menos do que isso ele receba da esposa dele. Então ele vai procurar uma mulher super feminina também, sabe? Que entrega isso e que entrega com prazer, não é só porque tá fazendo para agradar, não, ou ganhar alguma coisa em troca, né? Não, é amor. E mesmo ele, e mesmo ele, assim, né, ele vai receber as pessoas na casa dele com o mesmo acolhimento, com a mesma receptividade que você traz, né? É interessante você falar isso, porque eu peço aqui também para os meninos, para eles fazerem, quando eu falo, quem vai me ajudar a fazer a mesa e tal? Aí é super bonitinho. Eu ainda não tenho todos os apetrechos que você tem, estão em eu também não. Mas, ainda não. Assim, mas é super lindinho como eles vêm, eles arrumam uns paninhos, eles colocam os talheres, aí a gente pega o guardanapinho. Aí hoje o Miguel até falou, mamãe, hoje eu tô um pouco cansada, eu vou fazer mais simples. Eu falei, tá tudo bem, enfim, faça. Mas é uma construção, né, Fer? É um exemplo, ele ver que a mãe cuida da família. Porque assim, eu tenho esse papel, né? A gente, como mãe e mulher, a gente tem esse papel de construir nos nossos filhos aquilo que é o belo, aquilo que é o feminino e aquilo que traz uma leveza para o dia a dia, né? Eu sempre penso assim para mim, ser mulher é uma dádiva de Deus, né? Porque a gente, por mais que sejamos fases, né, da nossa vida, com todos os hormônios ali latentes mês a mês com a gente sabe, né, e a gente precisa controlar tudo isso para trazer esse acolhimento se a gente quer viver bem, né? Eu acho que isso só faz bem para a gente, mas em primeiro lugar, né, faz bem para a gente, faz bem para nossos familiares, faz bem para quem convive com a gente, né? E aí, só um adendo a tudo isso, como a Bianca sempre comenta, a gente não pode esquecer da gente, né? Não. Porque, beleza, mas a Camila é tudo isso, ela faz isso, ela faz aquilo, que para mim já é natural, né? Sai do meu... não tem como eu fazer diferente, eu já sou assim. Mas e a Camila, né? Como que ela cuida dela, né? Isso me alimenta a alma, fazer isso para as pessoas, servir bem, amar as pessoas desse jeito, cuidar do meu filho me alimenta a alma, mas eu também preciso lembrar que a Camila precisa ser cuidada, né? E aí o cuidar da Camila é o quê? A Camila fazendo aquilo que me satisfaz como pessoa e como mulher, né? Eu recentemente, depois da pandemia, me trouxe um prazer, né, que é treinar. Eu não tinha isso, né? Não fazia. Tinha que puxar minha orelha para fazer. Eu não gosto de fazer exercício. Mas eu não gosto. Depois vou comentar sobre isso. Continua. E aí eu trouxe isso de uma forma que eu falei, gente, eu preciso me movimentar, eu preciso, porque não tem como. Se eu quero isso para o meu filho, né? Se eu quero esse exemplo para ele, se eu quero que ele siga uma vida nesse caminho, eu preciso primeiro fazer, né? E aí eu despertei e falei, não, eu vou procurar alguma coisa que me traga prazer, porque não é só o fazer por fazer, né? Você tem que fazer e gostar, né? E aí você não larga, né? Então aí eu comecei a fazer o box, que foi algo que me trouxe uma libertação, assim, porque é atividade física. Faço e gosto muito, ele me liberta, ele me traz uma energia diferente, né? Me traz uma satisfação realmente comigo mesma. Você vê resultados no corpo? Vê, muito. Sim. Mas eu acho que o que mais mexe é com a sua cabeça, né? Ele coloca num caminho que eu não me vejo hoje sem fazer isso. E aí, mas pode continuar, depois eu falo. Que essa é a minha pílula, é a pílula da Camila, que é a que faz o combustível da Camila diariamente estar ali, né? Vamos lá. Vamos para mais um dia, né? Só comentando esse ponto de fazer, de se priorizar, né? Cuidar de você primeiro, para depois vir e cuidar dos seus filhos. O que tem que ser feito? Tem que fazer o que você gosta? Não, infelizmente não. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Você entendeu que a atividade física
era necessário. Necessário. Só que você, com esse seu jeito de ser, transformou isso em algo bom. Por quê? Você buscou algo que você gosta e você foi procurar. Você não sabia que você gostava do boxe. Foi uma experiência que você foi lá, provou, testou, gostou e curtiu muito e continua. Só Sim. que tem um porém, que você não falou aqui. Você treina às 5 da manhã Ah, e é um horário que você não gosta. Então, assim, você faz o que tem que ser feito, uma coisa que você está gostando, porém num horário que é o que dá, é o que dá. E entendeu? antes, é até engraçado você falar disso, porque antes a gente treinava, e aí, como é um exemplo, né? Eu fazia sozinha, né? Fazia 2 vezes por semana. E aí eu fui naquela, eu preciso trazer isso não só para mim, né? Para o meu marido, porque ele precisa se mexer, ele também precisa se movimentar. E aí eu, no meu dia a dia, fazendo, e ele vendo, e aí eu todo dia lá chamava uma vez, chamava outra vez, chamava não sei o quê. Hoje em dia é o quê? Ele faz comigo todos os dias. E antes a gente treinava às 6h30, né, da manhã, um horário mais flexível, né? Uhum. Cedo, né? Mas enfim, era o horário que dava também, até porque a gente tinha que levar o Fê para a escola. E aí a gente mudou de casa. E isso acabou trazendo outras complicações, né? Tem que adaptar outras coisas. A gente foi para um lugar onde eu não tinha onde treinar. Então, olha para você ver como eram as coisas. Eu tinha medo. Eu falei, gente, eu vou mudar de casa, mas onde eu vou treinar? É. E aí meu coração começava a bater. Assim, eu falei, eu não posso parar de treinar. Porque isso já estava inegociável. Era algo que tinha Não, que já continuar, era. Não né? tenho como, não tem lugar. Eu falei, eu vou dar um jeito. Aí a gente começou a treinar um pouquinho antes, era 6 horas, mas aí ficava muito corrido, porque tinha que levar o Fê para a escola. E eu não conseguia dar conta de fazer tudo. Aí eu falava, não, Rafael, não vai dar. A gente vai ter que treinar às 5 da manhã. Você tá louca? Vai. E você vai comigo. Não tem outro horário, não dá. Eu falei, você quer fazer à noite? Eu falei, à noite eu sou imprestável, não consigo fazer nada. E nem é bom, nem é legal para o seu metabolismo. Quem treina à noite, por opção, é uma escolha muito ruim. Agora, se não tem opção, ok, tenta fazer, minimizar, é melhor fazer do que não fazer. Mas se dá para escolher, o ideal é de manhã. Então, e aí ficou nessa, 5 da manhã. Eu gosto de acordar? Não, gente, imagina, eu dormiria, acordaria às 8, acordaria, treinaria, levaria o filho na escola. Mas não dá. É isso mesmo. Realidade, né? É o que tem que ser feito, é o que tem que ser feito, é o que você falou. Vamos, levanta da cama e vamos. Eu assisti uma live essa semana que ela falou sobre o que isso é autocuidado, né? A gente está falando sobre autocuidado. E ela falou que autocuidado é uma atitude de amor próprio. Para mim, essa frase ficou perfeita, assim. Eu não tiro mais ela, faz parte do meu script agora. É uma atitude de amor próprio. Então, ela até fala, não é mais para você falar que você faz na força do amor, na força do ódio. Não, é na força do amor próprio. Entendeu? E aí, Fê, eu pego o gancho e, assim, não só o exercício, né? Não só o exercício. Acordar, é você se olhar e você falar, eu vou colocar uma camiseta branca, porque ela me favorece. Eu pentear o meu cabelo. É eu passar uma maquiagem que vocês sabem que eu não fico sem. Exato. Eu cuido da minha unha. Então, assim, e aí eu trago todo esse feminino como autocuidado, né? Eu sou assim. Vocês me veem diferente disso? Não, por quê? Não. Porque essa é a Camila, né? É essa essência da Camila, que é esse autocuidado diário que, para mim, é extremamente necessário, né? Se eu não estiver, se eu não tiver desse jeito, se eu não me cuidar desse jeito, alguma coisa tem. Alguma coisa aconteceu, saiu do eixo, tá meio fora do normal, porque é o que me faz bem, é o que me faz me sentir bem, e eu consigo, indo estar bem comigo mesma, eu consigo ser boa para os outros, né? Com certeza. Com certeza, isso eu falo que, assim, dentro da linha dos atendimentos que eu faço com as mães, eu sempre falo que a gente tem uma ordem de prioridade, que dentro da visão sistêmica a gente tem que olhar.
E essa ordem de prioridade é nós em primeiro lugar, depois o nosso relacionamento e depois os nossos filhos. Uhum. É lógico que tem aquela hora do dia onde a nossa prioridade é o nosso filho. Não quero dizer que você vai abandonar a sua criança, não é isso. Para ir se maquiar, né? Exatamente. Peraí, eu preciso fazer a unha. Fica aí, criança. Não é isso, não é isso. Não é ser egoísta, não é isso. Mas é realmente você primeiro se colocar dentro dessa ordem de prioridade. Porque você, como a Camila mesmo disse, né? Se a gente está bem, nós mães, nós mulheres da nossa casa, se nós estamos bem, a nossa família vai estar bem. Isso vai reverberar neles, vai transbordar neles. Eu costumo dizer, Cá, acho que você já deve ter ouvido isso, que a gente é o espelho da nossa casa. Acho que a gente já deve ter falado isso algumas vezes também. Nós somos o espelho da nossa casa, então eles sentem absolutamente tudo. Então, você acordar, você colocar aquela roupa porque ela te favorece, fazer a sua maquiagem, seu filho te olhar, ele te admira e te acha bela. Admira, e eu sei que ele admira. Eles falam, é natural, eles tá bonita Tá hoje, bonita. né? O Thales fala, tá bonita, mamãe. É muito lindo. Isso e inspira eles a fazerem exatamente o mesmo, a se cuidarem. A se cuidar. A gente ensina para eles sobre o autocuidado com um exemplo, né? Então, ensina eles a preencher. Não são só as crianças, né? Assim eu falei exatamente. Que trouxe essa referência do autocuidado. Claro que a pessoa tem que querer também, não adianta ficar ali, né? Tem o exemplo que é válido para ser seguido, mas a pessoa também tem que ter a sua iniciativa e achar que aquilo também vai fazer bem para ela. Que é o exemplo do Rafa, que veio comigo para fazer treino, entendeu? Sim. Então, assim, não fazia antes, e aí, ok, tá indo bem, tá tudo legal, eu também vou. E aí é prazeroso, porque além de tudo, é um momento nosso, onde a gente treina junto, a gente compartilha, a gente se diverte, porque a gente dá risada, a gente, enfim, a gente compartilha momentos tem um saudáveis. dia maravilhoso, né? Exato. E aí o Felipe, esse exemplo para o Felipe também é maravilhoso, porque já fez seu treino hoje? Cara, menino tem 9 anos, e aí ele fica com essa referência. A mãe dele acorda, a mãe e o pai acordam às 5 da manhã, vão treinar, voltam, ele já tá ali prontinho para ir para a escola, e aí o dia começa. Então, assim, olha que brilhante é para uma criança ver uma referência dessa, assim, com sabe? certeza. Maravilhoso. Isso aconteceu aqui em casa também, viu, Cá? Porque na pandemia eu comecei a treinar em casa também. E depois, quando voltou, né, voltei para academia nativa porque eu gosto. Meu negócio já é ir para academia, vou às 6 horas da manhã também. E aí o marido também falou isso. Ele falou assim: acho que eu preciso começar a fazer. E ele, vocês sabem, né? Ele não é da atividade física, Bianca bem sabe, né? Bianca já foi seu aluno. Mas ele sentiu, foi exatamente isso. Ele foi naturalmente empurrado pelo espelho, né? Por essa coisa de ver. Ele falou assim: não, eu preciso acompanhar. E é exatamente isso, né? De como transforma. E um outro exemplo que eu tenho muito legal de dar. Os meninos fizeram ano passado um projeto na escola que eles tinham que escrever um livro, né? Na escola e tal. E aí o do Guilherme era se eu fosse um objeto, eu seria. E aí eles tinham que pegar, né? E aí ele foi mostrando cada um, inclusive o Fefe faz parte do livro dele, né? Se eu soubesse, eu tinha comprado até mais uma edição para dar para o Fefe. E aí, na hora que ele colocou da mãe, ele falou assim: se a minha mãe fosse um objeto, ela seria uma vitamina. Olha que lindo. Por quê? Porque ele me vê tomando os meus suplementos, fazendo minha atividade física, então, que é saúde, não sei o quê. Então, eu achei lindo, assim. É muito bom a referência. Que legal. Que legal. É muito interessante, né? E, cara, eu tenho uma última pergunta para fazer aqui. Dessa mãe, dessa mulher, esse feminino, antes da maternidade e pós-maternidade. Eu sei que tem muito da maturidade também, claro, nesse meio, mas o que você percebe, assim, que a maternidade te transformou quando a gente fala em feminino? Olha, Fê, se eu for pensar na Camila como antes do Fefe, eu sempre fui essa pessoa vaidosa, né? Eu acho que isso é uma característica do feminino, mas eu sempre fui assim. Mas
depois, e assim, o cuidado, enfim, com a família, ele existia, né? Até porque era eu e o Rafa, mas ele mudou bastante no sentido de compartilhar, sabe? Porque eu vejo hoje, o Felipe, eu vejo que eu preciso dar muito mais exemplo, né? E aí esse exemplo de mulher, de que a gente consegue, que a gente vai, não é isso, né? A gente consegue realmente, né? Se a gente quiser, a gente vai atrás e a gente segue o caminho, né? Mas de trazer todo mundo para o mesmo patamar, de falar, a gente precisa fazer isso junto, porque somos uma família, porque cada um tem a sua importância dentro do lar, né? E eu acho que me trouxe um feminino mais voltado para a família, sabe? E que eu sou uma pessoa explosiva, apesar de meio delicada, apesar de doce, delicada. Eu tenho também um lado. Eu tenho outro lado dentro de mim que às vezes ele aparece. Todo mundo, é a leoa, né? Exato. Então, e aí o que eu sempre procuro, né, fazer? Claro que a gente tem muito que aprender, mas esse tentar ser mais centrada nisso, não estourar do jeito que eu estourava antes, né? Eu era muito estourada, eu sempre tinha um temperamento e eu falava mais do que a boca, enfim, né? E isso não é um bom exemplo, né? A gente sabe que não funciona. Eu não posso ser assim o tempo inteiro, né? Isso me magoa e isso magoa as pessoas também. Então, tentar trazer isso de uma forma diferente, né? Mostrar que a gente consegue de uma forma delicada, de uma forma inteligente, trazer palavras diferentes para que isso chegue num caminho diferente. Eu acho que isso é o que hoje em dia é o que eu tenho procurado trabalhar bastante, é o que eu tenho procurado trazer para o meu momento como mãe, como mulher, chave virou. como família. É a comunicação. E assim, virou mesmo, né? Vira. Porque assim, você percebe até as pessoas comentam, né? Falam, nossa, Camila, existem fases, né? A Camila antes, a Camila depois, Felipe, e a Camila de uns 4, 5 anos para cá. Glória a Deus que existe fases. Exato, ainda bem. Sempre melhorando, gente. Vamos sempre evoluir. Vamos sempre evoluir, por favor. Sim. E aí você traz um movimento diferente, né? A Camila de 5 anos para cá é outra pessoa. Totalmente diferente, totalmente. O amadurecimento, sim. Ele, de fato, ele traz muitos benefícios, mas ele só existe também porque a gente permite que a gente amadureça, né? E porque você busca também, né? Você sempre está atrás de mais. Você não está vivendo aquela vidinha básica. Não, você está procurando aprender para ensinar, né? Sim. E assim, são exemplos do nosso dia a dia, né? Porque eu costumo falar para o Rafael, falar assim, olha, a gente começou ali, né? Num cantinho, aí você poderia ter ficado lá? Poderia. Mas isso não é o nosso normal, né? A gente sempre quer... não, vamos tentar mais uma coisinha, vamos tentar mais isso aqui, vamos procurar. E esse movimento, essa roda, né? Ela traz coisas positivas, traz muito aprendizado, traz tropeços, mas a gente só aprende quando a gente está ali, tropeçando e tentando. Senão a gente não Movimento é vida. Com certeza. Esse autodesenvolvimento, ele é fundamental, né? Para construir tudo isso, assim. Sim. É verdade. Eu acho que vocês, assim, são incríveis. Somos incríveis. Somos incríveis. São eu acho, Fernanda, que nós acertamos na escolha da nossa convidada para falar sobre feminino e maternidade saudável. Foi incrível, Camila, tudo que você trouxe, tudo que você falou. A realidade que é ser, né, essa mãe, essa mulher maravilhosa. Então, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, quase 1 hora falando aqui. Queria muito agradecer. Mais horas e horas, né? Uma noite inteira. Quero estender o convite para um próximo dia também. Hoje está meio craquelante essa internet, está meio difícil. Mas a gente tem que fazer mais, tem que trazer mais conteúdo. Eu acho que quanto mais a gente puder agregar, melhor. Sempre alguém vai ouvir e vai pegar para ela e vai conseguir ter como exemplo, seja eu, seja a Fernanda, seja você. Então, esse movimento não pode parar e você está convidada a voltar sempre.
tá bom? Muito obrigada por estar aqui hoje. Agradeço muito, agradeço todo mundo que passou por aqui assistindo. Deixa o like aqui pra gente, comenta, deixa suas perguntas, suas dicas. Se quiser seguir a gente nas redes sociais, vou deixar a descrição embaixo do vídeo. Fer, muito obrigada pela parceria de toda semana. Obrigada a você, Bianca. Obrigada, Camila, também por ter aceitado o nosso convite. Que você é uma pessoa super especial nas nossas vidas, você sabe disso. Sem dúvida. Né? As duas são, né? Mas já que estamos aqui de host e recebendo você no nosso espaço, você é uma pessoa super especial nas nossas vidas e é um imenso privilégio ter você aqui, realmente, que seja o primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Eu aceito sempre o convite de vocês, que são incríveis. Eu acho que essa oportunidade de falar e de abrir o nosso cantinho, né, o nosso coração e compartilhar com as pessoas, qualquer cantinho que essa mensagem chegue, eu acho que a gente já está fazendo um bem para a humanidade. Eu acho que nossa intenção é compartilhar coisas boas. Eu estou à disposição do que vocês precisarem, novos temas, novas conversas. Eu acho que vamos juntas chegar onde a gente precisa chegar. Legal, ótimo. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui. E você que está passando aqui, não esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no meu canal, no canal da Fernanda, que esse podcast fica nos 2 canais. Vou deixar tudo aqui linkado para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo e um beijo, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. Até o próximo. Até.